Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça que a plataforma tem desinscrito alguns de vocês. Eu não sei porquê, mas na dúvida, confere todos os dias vídeos às 8 da manhã e às 18 horas. Isso mesmo, às 6 horas da tarde. Então, às 8 da manhã nós temos a oração da manhã e às 18 horas nós temos os nossos estudos bíblicos muito abençoados. Nós temos também o segundo canal, Bíblia Falada. Eu espero que você já esteja inscrito lá. Escreve aqui para mim se você já está inscrito lá. Eu quero saber se você já tem acompanhado a Bíblia Falada comigo. O link está na descrição, é só você clicar que vai ser levado diretamente para lá. Da mesma forma, as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e o Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer me acompanhar mais de perto. Vai ser um prazer ter você comigo lá e muitas vezes eu coloco caixinhas de pergunta lá no Instagram. Então é muito bom para você que quer deixar perguntas para mim. Então você vai poder colocar suas questões lá também. Amém? Será que eu posso simplesmente ignorar os fatos inalteráveis da realidade para viver em um universo onde os homens podem ser mulheres e as mulheres podem ser homens e todo o inverso? Nós passamos de uma discussão sobre práticas sexuais aceitáveis ou não, para então uma discussão entre parceiros de casamento aceitáveis ou não. E agora estamos já em outra etapa de discussão sobre o que é um macho e o que é uma fêmea. Você pode fornecer uma definição para a palavra mulher? Se eu posso fornecer uma definição? Não. Eu não posso. Não posso porque eu não sou um biólogo. O que é um homem e o que é uma mulher. There is not one particular thing. It could be many things to many people. Não há uma coisa em particular. Podem ser muitas coisas para muitas pessoas. E tudo isso vai para o coração de uma simples pergunta: o que Deus diz sobre isso? Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Ele os criou. Hoje em dia, está muito difícil definir o que é verdade e o que é mentira. Porque cada um identifica a sua verdade e trabalha em prol dela, mesmo que ela não seja a verdade original. Dizer a sua própria verdade é a ferramenta mais poderosa que todos nós temos em nossa própria realidade. O primeiro atleta transgênero a ganhar uma divisão em um campeonato nacional, como mulher. A mídia, televisão, a indústria da música, as rádios têm apresentado as pessoas representando estas grandes sujeiras. A cultura, os heróis, os ícones que são instalados pela sociedade. A agenda da ideologia de gênero é fazer com que todos comecem a negar a verdade e a realidade. Porém, quem criou o homem e a mulher desde o princípio foi o próprio Deus. E foi Ele que criou o casamento entre homem e mulher. Jesus utiliza a analogia do casamento entre um homem e uma mulher
para a igreja sendo sua noiva e ele sendo o noivo. E Deus deixa claro que não devemos basear a teologia, as escrituras sagradas, na opinião da moda ou das tendências da atualidade. Nós nos baseamos nas verdades atemporais das escrituras. Não nos baseamos no que o governo está dizendo, no que Hollywood está dizendo, no que professores estão dizendo. Jesus está dizendo: se você quiser conhecer verdadeiramente a verdade, volte para o início e veja o que Deus diz sobre isso. Entretanto, este movimento ideológico de gênero é um ataque ao próprio Deus. Esta ideologia está determinada a minar o Evangelho, perseguir a igreja, que quer conservar a família, cancelando todo tipo de ideologia de gênero e trazendo à lembrança aquilo que Deus criou e a vontade do Senhor em ver uma família se multiplicar, começando pelo homem e pela mulher. Se pudermos criar um mundo onde podemos decidir nossa própria identidade, nossa própria verdade, estabelecendo a nossa própria moralidade, nossa própria ciência e até mesmo definir a nossa identidade biológica, então você concorda que podemos realmente ser o nosso próprio Deus? Se as pessoas podem criar o seu próprio universo, então cada um pode ter a sua própria verdade. E se isso acontece, como poderemos realmente saber qual é a verdade? A coragem que você levou para ficar dentro da verdade de si mesmo e fazer aquilo que você sempre soube que precisava fazer. Crianças, desde muito pequenas, estão sendo doutrinados pela educação para aprender a aceitar que a verdade e a realidade são indefinidas. Que parte da sua transição tem, na verdade, te trazido maior alegria? À medida que a guerra cultural continua e o mundo ganha cada vez mais terreno dentro da própria igreja, é importante uma compreensão bem clara do que é verdade e do que é falso. Parece que tudo está misturado. Agora, cada aspecto da nossa sociedade caiu nas mãos dessas ideologias satânicas. A última fronteira e barreira na nossa sociedade quanto a isso era a igreja, onde supostamente a pessoa deveria ouvir a verdade, sempre encontrar conforto e esperança em um mundo devastado por mentiras. Infelizmente, a última fronteira, muitas caíram vítimas da mentira do mundo. Infelizmente, a própria igreja comprometeu sua pureza e negociou a verdade das Escrituras para as mentiras do diabo. E essa é a razão pela qual temos hoje lideranças e igrejas que estão dentro desta agenda. A desintegração e o enfraquecimento da verdade, especificamente a verdade da Palavra de Deus, começou no capítulo 3 do livro de Gênesis. E aquela velha questão ainda não mudou. Sempre foi a mesma. Deus realmente disse isso? Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Quando lemos Romanos capítulo 8, nós vemos em detalhes o que aconteceu com os homens quando eles decidiram que sabiam mais do que Deus, desobedecendo a palavra. Como resultado dessa desobediência, nós lemos em Romanos 8, 22, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. No jardim do Éden, Satanás lhes disse que eles poderiam ser como Deus. E é isso que o mundo está tentando fazer até hoje, dizendo que você pode ter a sua própria moralidade,
a sua própria verdade, redefinindo as. Desta forma, você pode modificar a biologia da sua própria criação, que foi o próprio Deus que te fez assim. A OMS, Organização Mundial da Saúde, anunciou recentemente que está atualizando o seu manual sobre integração de gênero, com base na premissa de que a identidade de gênero existe em um contínuo e que o sexo não se limita a homens e mulheres. A OMS indica que está renovando este manual à luz de novas evidências científicas e avanços conceituais sobre gênero, saúde e desenvolvimento. A Justiça do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a Ketanji Brown Jackson, foi perguntada a respeito de uma simples pergunta durante a sua audiência no Judiciário do Senado, para que ela pudesse dar uma definição para a palavra mulher. E isso foi o que ela disse. Você pode fornecer uma definição para a palavra mulher? Posso fornecer uma definição? Não, não posso. A mulher é um ser humano com 2 cromossomos X. Pergunte a qualquer geneticista se você ainda está confuso com relação ao que é uma mulher. Ou pergunte a um médico, e ele vai te dizer que as estruturas ósseas da mulher se diferem da dos homens. As mulheres são construídas de formas diferentes, porque os seus corpos são projetados para fazer coisas completamente diferentes. As mulheres dão à luz e amamentam. Os homens são impossibilitados de fazer essas coisas, pois o seu corpo não foi projetado para isso. Já o homem é composto por 2 cromossomos, o X e o Y. Um geneticista chamado Nicholas Jouve diz assim: podem mudar o seu sexo, mas não seus cromossomos, afirma este médico. É um movimento cultural e social, mas não biológico, assinalou. E é interessante, as pessoas vão aceitar você e amar tudo que você fala e posta nas redes sociais, desde que você continue falando aquilo que elas acreditam ser a verdade. Enquanto você não fizer uma linha entre verdade e mentira, correto e incorreto, entre realidade e imaginação, entre escuridão e a luz, você será considerado um campeão no mundo, adorado e amado por a maioria das pessoas. Mas como seria possível preferir ser amado por todos e aceito por todos e estar indo contra aquilo que o próprio Deus Criador decidiu e fez para a humanidade que Ele mesmo criou? É claro que um dia o julgamento chegará para todos esses que optaram por estar ao lado do mundo e de suas doutrinas demoníacas e ideologias inventadas, ao invés de se consolidar e permanecer na única verdade, a palavra de Deus. O mundo está cego, sob influência do príncipe deste mundo, Satanás. Este é um movimento que Satanás deseja que cada vez mais o mundo se pareça como Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, dias onde a verdade se tornou mentira e vice-versa. Dias onde as pessoas viviam casando-se e dando-se em casamento, ou seja, as pessoas se acostumaram com o pecado, a maldade crescente ao redor, a sodomia, os valores invertidos, tudo aquilo que não tinha nada a ver com a vida que Noé e Ló viviam até então. E então é este o mundo que vai antecipar a volta de Jesus. É este o mundo que vai estar ao redor da aparição do anticristo, o último líder de Satanás, aquele que virá para perseguir os santos e a igreja. Porém, aqueles que permanecerem serão salvos e reinarão com Cristo durante o milênio e depois durante toda a eternidade. Por isso a nossa esperança e os nossos olhos não permanecem naquilo que nós vemos, mas olhamos para o alto, olhamos para o invisível, olhamos para aquilo que nós cremos pela fé. Mesmo não existindo ainda, nós cremos que
que o nosso Messias virá e nos resgatará de toda a imundície, de todo o pecado instalado no mundo, e nos levará para estar ao seu lado, e com ele seremos reis e sacerdotes. Só Jesus pode salvar a humanidade do pecado. Ele é o único que conseguirá trazer os cativos, resgatar os perdidos, curar as feridas, transformar o pecado em santidade e trazer de volta, através do arrependimento no coração. É a chance que Deus dá a todo aquele que olha novamente para dentro de si e resgata a sua essência que o próprio Pai, o nosso Deus poderoso, fez em cada um de nós. Nós somos criatura de Deus, nós somos criados por Ele. Ele nos fez homem e mulher. Mateus 19, versículo 4, e ele respondendo disse-lhes, não tendes dito que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez. Marcos 10, versículo 6, mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Gênesis 2, versículo 21, e o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, e a levou ao homem. E Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Nos últimos tempos, cada vez mais, seremos chamados de homofóbicos, de preconceituosos, de perseguidores, de todo tipo de calúnia. Porém, que fique registrado, nós amamos todos aqueles que estão no pecado. Porém, assim como o próprio Jesus nos ensina, nós não amamos o pecado. E tudo aquilo que as Escrituras declara é a verdade. E aquilo que foge da verdade se torna pecado. E Deus não se agrada do pecado, embora Ele o perdoe a todo aquele que de coração se arrepender e voltar para Deus e se virar para Ele e pedir, Senhor, me ajuda a mudar. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, resgata em mim a essência que o Senhor fez. E Deus, com o teu Espírito Santo, irá te ajudar. Deus não permite que nenhum dos teus filhos que se arrepende, se volta para Ele, clamando por ajuda, fique só. Nós precisamos levantar as nossas cabeças e continuar levantando a bandeira do Evangelho. Não podemos nos curvar. Não podemos estar de cabeça baixa diante do reino das trevas. Sabemos que Jesus Cristo é o Senhor e é Ele que venceu. Nós temos o final da história. Jesus vence o inimigo. Portanto, hoje, o inimigo fará de tudo para fazer com que você tenha medo de dar a sua opinião, para fazer com que você se esconda quanto ao seu posicionamento. E mais do que isso, fazer com que você seja enganado em todos os lugares sobre o que é a verdade. Portanto, hoje nós, como pais, como mães, precisamos nos posicionar em prol dos nossos filhos, em prol da juventude que se aproxima cada vez mais da geração do fim. Nós permanecemos em Cristo e nele nós não seremos abalados, mas fortificados a cada dia, perseverando também nas tribulações e nas provações, porque a nossa vitória está na eternidade. A nossa vitória não está neste mundo. Hoje nós somos testemunhos vivos de Cristo Jesus e de tudo aquilo que Ele defende. Então, permanecemos fiéis à Tua palavra e cremos pela fé que Deus é conosco todos os dias de nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, capacita-nos, dá-nos força, coloca coragem dentro de nós e nos ajuda a cada vez mais levarmos as verdades a todos os lugares que estivermos, sempre com as Escrituras em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.